Olá pessoal, eu gostaria de me dirigir a vocês nesse final já de noite, de dia, quando o mundo inteiro praticamente viu diante das telas a coroação do rei Charles III lá na Inglaterra. Eu queria comentar alguma coisa bem rapidamente para nós entendermos um pouco sobre isso, que é esta relação que existe entre Deus, rei e poder. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vemos que Deus, ao criar o homem, deu a ele domínio sobre toda a criação. Então Deus deu poder ao homem. Como o homem não tinha ainda pecado, Deus seria a autoridade suprema sobre o homem. E então o homem exerceria o poder debaixo desta autoridade suprema. O homem pecou e fez uma troca. O domínio passa a ser agora de Satanás sobre a terra, porque lançado ele está sobre a terra. E o homem perde, ele fica, há um descontrole com relação a esse assumir o papel de governabilidade, de poder. No entanto, mesmo desta forma, ao longo da história, nós vemos que o ser humano, todas as vezes que ele se unia em sociedade, que ele se agrupava em sociedade, onde havia necessidade de ter um governo sobre si, sempre havia uma relação entre o governante e a divindade. Sempre. Por mais que nós não queiramos que a religião esteja junto com o poder, com o Estado, mas isso faz parte da história. Isso está lá desde o início. Nós vamos ver isso na Grécia Antiga, antes de Cristo. Vamos ver inclusive Platão, quando ele discorre no livro A República, ele falar que um dos homens ideais para assumir o governo é aquele que teme a Deus, fazendo esta associação, o grande filósofo Platão, exatamente com o aspecto religioso. Não vai ser diferente na época do Império Romano. Não vai ser diferente na época em que os judeus, na época de Jesus, estão debaixo do domínio romano, mas nós entendemos que aquele momento foi um momento muito especial quando Jesus veio ao mundo e ele foi exatamente condenado por ser o rei dos judeus. Pilatos perguntou a ele: "Você é rei?" E ele disse: "Tu o dizes." Pilatos insiste e ele então diz: "Meu reino não é deste mundo." Essa relação governo, Deus, realeza, poder, sempre existiu. Nós vamos atravessar depois da era do princípio da era cristã, depois do primeiro século, a partir do terceiro século, nós vamos atravessar a história até o século XVI com o domínio da igreja, da religião católica romana. E sempre esta associação, principalmente nos estados europeus, com o poder da igreja. Inclusive, o primeiro rei, né, essa linhagem toda, né, que é a monarquia inglesa, lá do século XI, ele vem exatamente associado à ideia de que o poder divino estava sobre a figura do rei. Na Idade Média nós vamos ver muito isso acontecendo. Deus e o rei, o poder de Deus na imagem do rei. Quando este rei tinha o poder sobre o povo, o poder sobre o Estado, e ele também respondia pela própria religião, então o seu poder era absoluto, e nós temos então o absolutismo. Até que surgiram as leis, as constituições, e a partir daí nós vamos ver o mundo mudando. Ele muda um pouco a sua forma de ser governado, mas nunca deixou de existir associação, quer seja no mundo ocidental, quer seja no mundo oriental, com as religiões existentes. Seja o hinduísmo no Oriente, o budismo, o shintoísmo, o confucionismo, seja o islamismo no mundo árabe, né, onde nós temos teocracias muito fortes, seja o próprio judaísmo, né, em Israel, seja as nações democráticas do Ocidente, né, como acabamos de ver hoje o rei Charles com um primeiro-ministro hindu lendo um texto da carta de Paulo aos Colossenses no ato da coroação
do rei Charles III. Vemos os brasileiros presidentes jurando, colocando a mão sobre a Bíblia, né? Vemos presidente dos Estados Unidos fazendo da mesma forma. Então essa relação sempre foi muito próxima, sempre esteve muito próxima. Mesmo depois da Reforma Protestante, quando tentou-se, se idealizou, né, de que Estado e Igreja são poderes separados, e são, porque o poder do Estado é temporal e o poder da Igreja é atemporal. No entanto, aqui neste mundo, enquanto estivermos aqui, nós somos cidadãos de uma pátria e estamos sendo conduzidos pelo poder daqueles que assumem o papel de governantes, que assumem o poder. E a partir daí, então, nós sempre vamos ver essa relação muito próxima. Como hoje, quando o arcebispo lá da Inglaterra foi aquele que levou a coroa real e colocou sobre a cabeça do rei Charles III. Estamos falando de uma grande potência mundial, estamos falando da monarquia mais tradicional que o mundo conhece. No entanto, isto vai continuar acontecendo, até que, quando Jesus voltar, então todos aqueles poderosos, governantes e reis haverão de se curvar diante do Rei dos Reis. E assim ele será reconhecido no final como o Rei, que tem uma vara que rege todas as nações. Por isso, o Rei dos Reis. Pense nisso.